Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Enéas, bom dia, Copa do Mundo. Bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes da Família Web Rádio, bom dia a todos aqueles que estão aí ligados, sintonizados, né, Luiz? Conectados. No nosso encontro de todas as terças-feiras, que prevê a gente pensar, refletir, ouvir uma música, às vezes exatamente encaixando no assunto, às vezes com dificuldade de encaixar no assunto, né, Luiz? Não porque é a música, mas porque o assunto, né? E refletindo, né? Eu sempre gosto de repetir isto. Frente às experiências da vida, nós temos sentimentos, sentimos a vida, sentimos as coisas nos acontecendo. E isso nos causa emoções profundas, às vezes simples, às vezes complexas. E aí nós, diante das coisas, nós temos que tomar atitudes, adotar certos comportamentos. E mesmo assim, nessa porta de saída, nós, às vezes, frente às situações, nós temos uma atitude quando, na verdade, uma atitude quando, na verdade, se expressa por um pensamento, às vezes até contrário, às vezes não de acordo com as atitudes que nós possuímos, que nós temos e que nos levam a nos sentir verdadeiramente frente às experiências da vida. Né? Ô Enéas, nós estamos no canal da Família Web Rádio, www.youtube.com/Família Web Rádio, Enéas. Com certeza, né, Luiz? Estendendo ainda mais as nossas fronteiras aí, com certeza encontrando mais pessoas, né, Luiz? E lembrando que agora você não vai estar nos vendo, porque eu optei assim, vamos gravar, nós estamos gravando o vídeo, né? Gravando o vídeo, o Enéas está no Skype, eu estou gravando ele, e nós estamos gravando, daqui 2 dias já está disponibilizando lá para você ver e ouvir o Enéas, né, Enéas? Exatamente. E aí fica disponível, né, Luiz? Fica disponível lá para você. Aí vai ficar disponível no YouTube para você eventualmente olhar um programa, além de olhar, também ouvir, né? Um programa, outro e tudo mais. E conhecer a gente, né, Inés? Porque eu estou dividindo a tela com você aí, né? Nós estamos dividindo a tela. Ah, sim. Exatamente. Fica conhecendo também, né? Porque é uma coisa que a gente sempre experimenta nessa comunicação, através do rádio, através da internet, né? É exatamente que nós ficamos curiosos, né? O ser humano, ele é curioso por essência, né, Luiz? Então, sempre nos desperta a curiosidade ouvir uma voz. Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos seres humanos totalmente fantasiosos, imaginativos, né? E esta capacidade imaginativa do ser humano, esta capacidade de fantasiar, esta capacidade de imaginar e idealizar, faz com que o ser humano crie um personagem quando ele ouve a voz, no caso a voz no rádio, a voz através da internet. Então nós criamos um personagem. E esse personagem, como a nossa imaginação é muito capaz, esse personagem é uma pessoa. Tem cabelo, tem fisionomia, tem corpo,
tem altura, tem peso e tudo mais. Ele é um ser real, a partir da nossa imaginação. Ele não é real enquanto uma criação nossa, mas a partir da nossa imaginação, ele se torna real apenas para a pessoa que imagina. De modo que a mídia que nos permite conhecer tanto as imagens quanto as vozes e etc., então amplia muito a comunicação, a qualidade e a intensidade das relações humanas. Enéas, deixa eu falar uma coisa. Diga. Vamos, apesar que é aniversário dela, acho que ela está meio triste, mas... Parabéns! Parabéns pra você. Aquele abraço. Eliette Paulgette Gondenberg tá fazendo aniversário hoje, mas deve estar um pouco triste, viu, Enéas? Por quê? Ela tá na Argentina. Ah, mas ela é brasileira, né? Então, será que não tem uma divisão entre o fato de morar na Argentina e o fato de ser brasileira? Será que... será que ao invés da bandeira dela, interna, estou falando, ao invés de ter uma faixa azul e uma branca, será que não tem uma branca e uma verde? Né? Não, tem, mas é assim, quando joga o Brasil, eu tenho certeza que ela vai torcer pro Brasil, né? Mas como hoje jogou a Argentina... Hoje ela deverá ter torcido pela Argentina. Pra Argentina, né? E eu torci por causa dela, nossa amiga, tá lá na Argentina. Exatamente. É sempre com a gente aqui. Tem um rapaz, amigo da minha filha, que domingo foi pra Argentina estudar também, ele foi pra lá, então tem uns hermanos na Argentina, né? Não é aquela bronca toda. Agora tá virando um pouco o coração da Argentina, que nós estamos se aproximando um pouco mais, né, Inés? Perfeito. Então, isso aí é só o começo. Eu falei, aquele que começa ruim pode terminar bem, né? Ninguém sabe, né? Tema. Também tem um recadinho aqui da Fátima Nunes, que está nos ouvindo firme e forte aí, elogiando a programação musical da Família Web Rádio. Obrigado. E esperando o nosso encontro aí de todas as terças-feiras. Um grande abraço. Obrigado. E um abraço para todos que nos ouvem. E já vamos adiantar, né, Luiz? Um abraço para todos aqueles que nos veem através do nosso canal no YouTube. Em breve, né, Luiz? 2 dias você falou, né? 3 dias já está lá. 2 ou 3 dias você já vai poder também ver os programas da Família Web Rádio. Mas esse tema aqui é difícil, hein? Deus não joga no nosso time? Pois é, Luiz. Exatamente a propósito, eu achei, só faltaram fogos e gente fazendo panelaço nas janelas, né? Com o fato da Argentina ter perdido. E como nós temos que estar sempre sintonizados em todos os assuntos e em todos os acontecimentos, né? Eu fiquei assim, participando disso, ao mesmo tempo que também ligado nos significados que esses acontecimentos provocam na nossa vida, né? E achei muito interessante, né, uma celebração desbragada, uma celebração aberta, né? Inclusive os oficiais, os locutores, os profissionais do rádio comemorando e se alegrando, né, com a vitória da Arábia Saudita. Sendo que nós temos, a seleção brasileira tem um jogo aí na quinta-feira, que por enquanto é uma interrogação, porque ninguém sabe o resultado. Você falou de jornalistas, televisão comemorando. Há uns dias atrás aí tinha televisões aí comemorando também aí, né? Absurdamente, né? Porque agora nós temos 2 presidentes, né? Isso que eu não estou entendendo. Mudando um pouquinho da água pro vinho.
Nós só temos... É dois agora? Tem só dois. o Brasil que tem 2 presidentes e é só o Vaticano que tem 2 papas. Então não dá para entender. A alegria de vários jornalistas, né, aí, há um tempo atrás, há o que aí, 2, 3 semanas, né, atrás, não só no que aconteceu, eu não queria que a Argentina perdesse, tá? Pelo menos empatasse, ia começar uma coisa... Mas há um tempo atrás aí, nas eleições, teve jornalista aí que já está falando que nós temos 2 presidentes agora, hein? Parabéns para vocês aí, né, Enéas? Mas tudo bem, vamos pro futebol, vai. Parabéns para o Brasil, né? Parabéns para o Brasil. Nós batemos no peito, temos 2 presidentes. Um trabalha aqui, outro viaja. Quem sabe uma solução nova, né, Luiz? Não sabemos. Não sabemos o dia de amanhã. E né? Empresário bancando. Parabéns para você, viu? Parabéns, empresário. Bancando viagem aí de presidente. Parabéns. Exatamente. Vamos lá, Enéas. Mas eu fiz questão de abordar esse tema. Claro que muito além de uma questão entre Brasil e Argentina, ou entre Argentina e Arábia Saudita, ou entre qualquer outra equipe. Na verdade, isto faz com que a gente, pelo menos por um momento, seja obrigado a refletir sobre o seguinte: mas espera aí, então quer dizer que as minhas orações não foram atendidas? Né? Como se nós estivéssemos falando de uma certeza. Ora, se eu sou um torcedor da Argentina, ou se eu sou um torcedor do Brasil por ser brasileiro, então é óbvio, é evidente, é certo que Deus vai fazer a seleção brasileira ganhar. É óbvio, se eu fosse argentino, seria óbvio que Deus iria fazer o time da Argentina ganhar. Só que é exatamente o momento em que nós estamos de frente para os nossos desejos. Então aí, Luiz, vão umas dicas aí para a música também. Porque eu vou conversar muito aqui durante esse tempo com os nossos ouvintes a respeito das diferenças entre desejo e fé. Né? Exatamente por quê? Porque quando os argentinos certamente estavam certos de que a Argentina venceria o jogo, eles estavam de frente para uma questão de entender que Deus, claro, obviamente iria fazer a Argentina ganhar. Só que nós estamos também fazendo a mesma coisa com relação ao jogo que vai haver na quinta-feira da seleção brasileira. Então, quando eu tenho um desejo, quando eu entendo que eu quero uma coisa, né? E veja, o desejo tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: eu só desejo para mim coisas boas. Ninguém em sã consciência, olha, nem os loucos, nem os alienados, nem aquelas pessoas que estão fora de contato com a realidade, certamente vão torcer ou vão desejar algo de mal para si mesmo. Nós sempre desejamos para nós uma coisa boa. Por que eu estou fazendo esse recorte aí, né? Porque, infelizmente, em frente a atitudes de mal-querer, atitudes de raiva, de ódios, etc., às vezes o ser humano pode até desejar o mal para alguém. Porém, para nós mesmos, eu acredito que não haja ninguém que deseje para si o mal, somente o bem. De modo que, daí, decorre que o ser humano,
ele permaneça numa atitude frente a certas circunstâncias da vida, ele permaneça numa atitude de definir, de antecipar, de ter certeza exatamente de coisas que não se tem nenhuma certeza, que é de que Deus concorda com ele. Então, aí nós temos dois problemas. Nós transformamos o nosso contato divino com o divino como se as divindades estivessem sempre a nosso favor, sempre concordassem conosco, de modo que os nossos desejos, nós os impomos a uma consciência divina, e não o contrário, e não nos colocamos numa posição de humanos que estão sujeitos a todas as contrariedades do nosso mundo e da nossa existência, né? Eu costumo, às vezes, dizer que nós costumamos dar muitas sugestões a Deus. Nós sempre estamos sugerindo coisas para esse nosso contato com a divindade, para as nossas crenças. Eu falo em divindade porque nós temos que respeitar todas as ligações do ser humano com a sua concepção de religião ou de religiosidade. Eu até prefiro que nós falemos aqui sobre respeitar todos os sentimentos de religiosidade, né? Porque muitas vezes certas religiões prestam um desserviço para o conceito e para o conhecimento e para a informação a respeito da espiritualidade, né? E quando uma religião impõe para os seus fiéis uma forma de Deus pensar e agir, ele está, na verdade, determinando uma maneira de você pensar sobre a sua espiritualidade, sendo que o nosso sentimento de espiritualidade, que muitos, e eu me coloco no meio desse muitos, respeitamos a de cada um, né? Muitas vezes certas religiões determinam um modelo de Deus, um modelo de religiosidade e um modelo de espiritualidade. E com isto, acontece que nós tenhamos, muitas vezes, a ilusão, tenhamos a tendência, tenhamos o viés de pensar que nós determinamos os caminhos, os rumos para a espiritualidade. E não somos nem mesmo conscientes de como as coisas acontecem, de como as coisas se dão. Então, exatamente porque nós achamos que o nosso time deve ganhar, porque nós achamos que o nosso filho deve passar no vestibular, porque nós pensamos que o banco vai financiar a nossa casa com uma prestação baixa, por que nós pensamos que as pessoas que pensam diferente de nós estão erradas? Por que nós pensamos que os outros devem fazer a nossa vontade? Exatamente por conta dos nossos desejos, por conta do que nós pensamos a respeito dos nossos desejos. De modo que os nossos desejos são transformados em ordens,
em coisas absolutas e coisas completamente decididas a respeito do que deve nos acontecer e do que tem que nos acontecer e assim por diante. Bom, mas eu falei que nós vamos conversar bastante sobre a diferença entre desejo e fé, né? Porque exatamente a fé, embora nós associemos a fé muitas vezes somente à religiosidade, ou relacionamos a fé apenas à concepção de Deus, relacionamos a fé tão somente com relação a uma religião que nós adotamos, né? A fé é muito maior que isso, né? A fé, ela é um sentimento de força, é um sentimento de crença profunda de que aquilo que nós queremos fazer, nós podemos conseguir e, portanto, podemos e devemos lutar, enfrentar e assim por diante. A fé, e aí eu vou para principal ou mais fundamental diferença entre a fé e o desejo, é que a fé é aquela força que nós possuímos, que todos os seres humanos possuem, né? Porém, é uma força tão grande, tão poderosa, que mesmo quando os nossos desejos não foram satisfeitos, nós continuemos, nós tenhamos a força, a determinação de continuar confiando, de continuar lutando, de continuar tendo atitudes, de continuar fazendo o nosso esforço e a nossa tarefa para aquilo que nós queremos obter, para o objetivo que nós queremos atingir e assim por diante. Então, de uma maneira muito mais simples, a diferença entre desejo e fé é que o desejo, ele é somente bom, em primeiro lugar, para mim, sempre. E a fé é aquela força que, mesmo quando os nossos desejos não se realizam, nós continuamos a permanecer fortes, esperançosos e assim por diante, né? Isto nos aproxima de uma atitude, né, que é muito mais aquela de vivermos em conformidade com a vida, com as coisas que nos acontecem, né? É muito mais aquilo que nos torna fortes o suficiente para a nossa convivência junto a aquilo que nós concebemos e imaginamos como espiritualidade. Se nós acreditamos, se nós cremos que após esta nossa vida neste nosso mundo, ela continue numa outra dimensão, talvez de uma outra forma, ou até mesmo com certas semelhanças e assim por diante, nós então estamos falando de uma espiritualidade. Ah, mas é só quando a gente acredita na outra vida? Não só. A espiritualidade, essa crença na nossa vida como honra a sermos os melhores possíveis, a sermos as pessoas mais íntegras possíveis, a sermos aquelas pessoas que buscam uma integridade do seu ser, do seu modo de existir e do seu modo de fazer as escolhas de acordo com o respeito, a consideração e a concepção de que outros seres humanos convivem e existem comigo e, portanto, nós temos a necessidade e mais do que nunca, nós temos a motivação para fazermos do nosso mundo o melhor possível, né? E se há que se honrar uma concepção divina, honremos exatamente
aquela integridade, aquela inteireza, aquela elevação e aquela sabedoria que exatamente atribuímos a Deus, né? Exatamente a esta grandiosidade que atribuímos a Deus e que não faria sentido nenhum se Deus seguisse ou se torcesse para o nosso time. Por quê? Ora, se Deus torcer para o nosso time, então ele não é aquilo que nós atribuímos ao caráter da divindade ou ao caráter de um ser espiritual, mas ele seria um ser humano igual a nós. E isto faria com que toda essa nossa concepção, né, de invocarmos uma inteligência maior, superior e absoluta, caísse por terra. Eu estou sentindo falta, sabe do quê? 119995. Hoje você não me cobrou nenhuma vez, né, Luiz? Hoje eu não cobrei, né? Nenhuma vez. Mas eu não passei despercebido, não, hein? Né? No canal do YouTube vai ter o número do telefone embaixo, não vai? Não, é melhor a gente falar. 119995 5978. 5978, tá aí. 11-99995 5978. Espero que o rapaz coloque lá, né, o telefone. Tem que colocar o telefone de contato, né? Em todos os programas. Tema: Deus não joga no nosso time. Ele não joga no nosso time, né, Inés? Exatamente. No primeiro momento, né, Luiz, talvez a gente fique um pouco assim decepcionado ou fique um pouco entristecido por pensar que, então, se Deus não joga no meu time, então ele também não vai ajudar quando eu tiver uma dificuldade, né? Mas é aí que está. Por isso que eu nem coloquei esse nome no programa de hoje, a personalização de Deus. Ô, Inés, eu tô aqui com um volante de loteria esportiva, vamos supor. Eu vou orar aqui, colocar embaixo do pé do santo, eu vou... farei um ritual para me ganhar. Será que eu ganho? Ai. Pois é, você imagine se Deus fosse humano, como os seres humanos pensam muitas vezes, como ele ia fazer para decidir na Mega da Virada? Não? Na Mega da Virada. Por quê? Por que ele iria escolher um para ganhar? E como é que os outros 8 bilhões de habitantes do mundo ficariam? Ou vamos diminuir isso. Hoje o Brasil tem cerca de 213, 214 milhões de habitantes. Se Deus escolher um para ganhar na Mega da Virada, como é que os outros 213 milhões vão ficar? E por que esse indivíduo, esse homem ou essa mulher, por que eles seriam contemplados? Né? Então, nós teríamos aí o quê? Um favoritismo? Nós teríamos o quê? Nós teríamos uma concepção divina à mercê do ser humano, né? Então, também não vamos para o outro extremo, que seria de pensar, então,
Se isto não é possível, então não adianta a gente ter confiança nenhuma. Não. Existe uma frase que, na verdade, é uma frase, como se fosse um slogan. Ele está colocado na casa do Jung, lá na Suíça. Escrito assim: invocado ou não, Deus está presente. Então, esta consciência de que no universo existe uma inteligência, existe uma harmonia, existe uma ordem, existe um conjunto de leis que faz tudo funcionar, esta concepção é que precisa ser a nossa própria fé e a nossa própria confiança no futuro. Para que a gente não personalize, né? Para que a gente não personalize Deus. Para que a gente não construa dentro de nós uma concepção de divindade de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o poder que nós atribuímos. E se nós atribuímos um poder para aquela concepção divina que faz o nosso time ganhar, então nós também atribuímos a essa mesma divindade o poder de castigar, o poder de punição, o poder de vigiar e assim por diante. Imagine você, se você dissesse para a divindade, favoreça A e dê um castigo para B. O que seria desse nosso mundo? Né? Então, o que o ser humano tem à sua disposição? A consciência, para que ele consiga saber ponderar sobre aquilo que é bom e o que não é, sobre aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer, e também sobre aquilo que ele considera importante ou não, e aquilo que oriente, porque uma das coisas que orienta as nossas escolhas, né, são exatamente os nossos desejos. Então, os nossos desejos, de acordo com aquilo que nós consideramos ser bom para a gente e seja do nosso interesse, então, busquemos a obter essas coisas. Agora, o principal não é o nosso desejo. O principal é essa nossa ideia de força interior, que é capaz, sim, de ir em busca dos nossos desejos, mas é capaz também de permanecer forte, de permanecer inabalável quando os nossos desejos não acontecerem. Né? Então, nós precisamos abandonar certas expressões do tipo, se tal coisa der certo, então eu vou conseguir isto, aquilo, aquele outro. E aí, nesta linha de se isto ou aquilo der certo, vai também o quê? Se Deus quiser, de acordo com a vontade divina, e assim por diante. Na verdade, essa vontade divina, ela é muitas vezes tida como igual à nossa vontade. E é por isso que nós queremos que Deus jogue no nosso time. Só que viver em consonância com um universo harmonioso e inteligente em funcionamento é viver exatamente de acordo com esta fé, com esta força interior, com esta confiança. Você já parou para pensar
embora a gente adulto não se lembre, mas você pode olhar para uma criança recém-nascida, né? Como ela faz o possível com as condições que ela tenha. Então, uma criança recém-nascida, inicialmente, ela é curiosa, porque os olhos dela procuram se dirigir para todo e qualquer estímulo que haja fora, mas mais do que isso, a criança chora quando está desconfortável e sorri quando está confortável. A criança chora muito forte quando está com fome e para de chorar quando tem a sua fome saciada. A criança chora quando está doente e para de chorar quando está saudável. Isto tudo, se você observar uma criança, você percebe que ela já traz em si essa força interior, que lá no adulto vai significar consciência dos sentimentos, vai significar emocionar-se com as experiências da vida e vai significar saber e pensar sobre as atitudes que deve tomar na vida em cada um dos seus dias e exatamente expressar comportamentos que demonstrem esta sua consciência e esta sua atitude de acordo com as necessidades, de acordo com as motivações e de acordo com as escolhas que queira fazer durante a vida. Então, eu estou tomando por minha conta e risco o exemplo de uma criança, porque você percebe que ela já traz em si uma força própria dela. E que é dela, está ali dentro dela, está dentro daquele corpo, está dentro daquela consciência. E, na medida em que essa criança cresce e se desenvolve, ela vai demonstrando vai dando outras provas de que esta força continua dentro dela. Ao vencer as primeiras dificuldades, ao engatinhar, porque ela não se conforma mais com o fato de ficar apenas sentada, apenas querendo que as coisas se aproximem dela. Depois de engatinhar, ela vai se erguer sobre as próprias pernas e vai dar os primeiros passos. E dentro de muito pouco tempo, ela estará correndo para ir em busca daquilo que ela quer, daquilo que ela tem necessidade e assim por diante. Mais um pouquinho, ela começa a falar. E através da palavra, ela acrescenta um enorme instrumento de comunicação na sua vida. E ela coloca com as palavras, ela se atribui uma enorme vantagem e um enorme poder que vai traduzir exatamente esta força de fé que ela traz dentro dela. E assim por diante. Então, se você olhar para o desenvolvimento de um ser humano, você vai ver que esta força que o ser humano tem dentro de si está presente. Não só a partir do momento que ela vem à luz, mas já dentro do útero materno. Quando nós vemos crianças durante a gestação, crianças calmas, tranquilas, que de vez em quando se mexe dentro do útero e de vez em quando dá demonstração de que está viva, e outras já dentro do útero se mostram agitadas, se mostram até mesmo exigentes ou muito sensíveis. Hoje a ciência sabe que uma criança dentro do útero materno já possui sensibilidade, tanto à voz da mãe, como aos ruídos externos, e como também
a eventuais contrariedades ou sustos e assim por diante. Então, se você olhar para o desenvolvimento do ser humano, você constata que cada um traz dentro de si a sua própria força interior. De modo que esta força, né, existe dentro de cada ser humano. E existe exatamente para ele viver em conformação com as oportunidades e com as possibilidades que o mundo oferece, né? E não de acordo com as suas vontades, que, em geral, são de acordo com os seus desejos. Mas viver em acordo com as contingências, com as situações, né, com as oportunidades que a vida oferece, é exatamente viver cultivando e ampliando esta força interior que nós estamos chamando de fé. É por isso que é importante a ampliação da consciência. Hoje, os cientistas, hoje a ciência já sabe que a vida do ser humano está na consciência que ele tem das coisas. Consciências mais amplas, maior ele é, mais esclarecido, mais sábio. Embora também saiba que tem mais coisas ainda para aprender. Menos consciência das coisas, menos capacidade de ponderar sobre as coisas, ainda uma mente restrita e com dificuldade de entender várias coisas ou todas as coisas que acontecem na vida do ser humano. Então, ampliar a consciência tem para nós, ou deve ter, ou pode ter para nós, o significado de evolução, de sermos seres mais evoluídos, mais desenvolvidos. E não estamos falando aqui só da evolução das espécies, estamos falando da evolução total do ser humano, que não está exatamente associada nem limitada à evolução da instrução. Por quê? Nós podemos olhar para pessoas que são admiráveis na sua capacidade, no seu desenvolvimento, e nem por isso possuem um grau de instrução elevado. E temos pessoas também de grau de conhecimento elevadíssimo que nós olhamos e temos a percepção de que são pessoas, em certos sentidos, limitadas ou ainda restritas em muitos dos entendimentos que o ser humano precisa. Então, alguém disse sabiamente, por sinal é um sábio indiano, que ele diz que, para ele, a evolução do ser humano é o quanto ele consegue ter a consciência mais ampliada. Aquela consciência capaz de conhecer mais e, curiosamente, capaz de saber que ele ainda sabe muito pouco. Esta é uma das lições que Sócrates nos deixou quando ele disse coisas do tipo: tudo que sei é que nada sei, né? E isto aconteceu há mais ou menos 2.400 anos. Então, ter uma consciência de que o que nós sabemos ainda é muito pouco é uma das coisas mais importantes
para que essa força interior se amplie cada vez mais e para que essa força interior seja cada vez mais capacidade de viver em consonância com a vida como ela é, como ela se apresenta. E isto é imprescindível para que nós compreendamos de uma vez por todas que Deus não joga no meu time, mas ele pode ser concebido exatamente como esta consciência universal que mostra inteligência, ordem e um funcionamento harmonioso. É isso daí, Luiz. Fomos meio longe hoje, né? A gente fez um programa meio, como a gente pode chamar, meio místico. Mas é o que está aqui hoje, né? É o tema de hoje, né, Enes? Exatamente. É o tema para hoje, né? É o tema que vai até... Aliás, esse é o tema... Não é de hoje, é o tema da competição. É um tema de competição. Pode ser de futebol, pode ser de qualquer esporte, né, Enes? Esse tema aí. Sim. Eu diria até que é o tema da própria evolução, né, Luiz? Ah, sim. Né? Sim. Porque essa consciência está cada vez, ou melhor, ela está em todas as frestas, em toda a inteligência, em toda a amplitude, né, que a vida humana tem, na medida em que nós temos consciência dela, né? Tá certo então, meu amigo Enes. Você, como que está o projeto já para o final de ano? Aliás, que o final de ano, os festejos de Natal e Ano Novo vão ser no domingo, né, Enes? Vai cair no domingo. Sim. Você tem algum projeto já, viagem, alguma coisa? Tem sim. Projeto em família tem, né? Que ainda temos que terminar de traçar os detalhes, né? Vamos ter que... Mas eu pensei que você estava falando no projeto de gravar programas para finalzinho de dezembro e começo de janeiro, né? Já pode pensar nisso. Já pode aí, pode já arrumar os temas, pode gravar e mandar para mim. Que você estará aí administrando devidamente, né? Eu vou estar aqui, talvez eu vou dar uma passeada em janeiro, né? Certo. Aí eu vou aproveitar essa programação aí pra gente, mesmo assim, né, eu estarei trabalhando, né? Onde que eu estiver, estarei colocando os programas inéditos no ar, que a rádio não para. A rádio não para, né, Enes? Sim, a rádio não vai parar. A rádio não para. Tá bom, Enes? 119995 5978. 5978. 119995 5978. Tem algum projeto pro ano que vem presencial, Enes? Algum projeto? De presencial, atendimento? Pois é, Luiz, a gente continua naquela vibe de deixar que isso vá acontecendo de acordo com as oportunidades e possibilidades que surjam, né? Então... Mas eu penso que o trabalho virtual, ele nunca mais vai ser totalmente descartado, né? Não. Ele vai ser composto com as outras formas de trabalho. Né? Consultas médicas já estão aí de milhares virtuais, né? Exatamente. Um abraço, meu amigo Enes. Luiz, grande abraço a você e aos nossos ouvintes e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Outro. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.
Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você.